Hoje eu quero ter uma conversa franca com você sobre consórcio, sem aquelas pegadinhas de banco e principalmente sobre o risco de perder o meu próprio emprego. Antes de falar o porquê disso, eu quero que você comente aqui embaixo o que você tem de experiência com consórcio. Você já fez um consórcio e deu certo? Você já fez um consórcio e deu errado? Conhece alguém que deu certo? Conhece alguém que deu errado? Enfim, me comenta aqui antes de a gente começar. Mas quero começar com a parte de que eu posso perder o meu emprego. Parece estranho, mas além de ser consultor financeiro e trabalhar com investimentos e organização financeira, que são os conteúdos que você está acostumado a ver aqui no canal, eu também sou responsável pela área de consórcios da B2 Advisory, que é a consultoria onde eu sou sócio. Então eu poderia muito bem vir aqui e falar super bem de consórcio, dizer que é um excelente produto e incentivar você a fazer esse tipo de contratação nos próximos dias, durante esse ano, mesmo que não fosse uma boa indicação para você. Só que não faz parte do meu perfil de consultor, muito menos uma questão ética, eu indicar para você um produto só dizendo as coisas boas dele. Então nesse vídeo a gente vai bater um papo muito sério sobre consórcio, vou te falar os pontos positivos, os pontos negativos, as diferenças de cada uma das administradoras e por fim, finalmente responder, vale mais a pena ter um consórcio ou faz mais sentido você ter um financiamento? E é importante a gente falar sobre isso porque todos os dias eu vejo pessoas perdendo dinheiro e uma das melhores formas de você perder dinheiro, jogar dinheiro fora, é contratando um consórcio mal feito. Só que hoje eu vou te dar o segredo, a ferramenta, o pulo do gato para você fazer um bom consórcio ou ver se qualquer consórcio oferecido para você faz sentido para o seu planejamento financeiro. Caso você não saiba ainda, existe consórcio para absolutamente tudo no Brasil hoje. Compra de casa, compra de carro, viagem, até para procedimento estético e cirurgia. Eu acho isso particularmente bizarro. Mas hoje você consegue fazer consórcio para quase todas as coisas e em várias administradoras. No Brasil você já deve ter caído aí em algum fluxo de marketing de alguma dessas administradoras. Eu até fiz um vídeo falando que consórcio não é investimento. Vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada depois. A gente vai seguir nessa linha de que consórcio não é investimento. Consórcio é uma linha de crédito, só que tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Antes de te explicar isso, eu quero que você entenda como que funciona o consórcio. E para eu te explicar como que funciona o consórcio, eu preciso voltar um pouco no tempo para contar uma história para você. Os consórcios datam lá da década de 1960. Se você acha que a gente tem aí hoje um grande mercado financeiro, como nós temos, saiba que esse avanço do nosso mercado financeiro como um todo, ele é muito recente. Lá na década de 60, pouquíssimas pessoas tinham acesso aos bancos e como pouca gente tem acesso ao banco, pouca gente também tem acesso ao crédito. E créditos em geral, os mais populares no Brasil são os empréstimos e também os financiamentos. Então o consórcio ele nasce no Brasil, ele é um produto brasileiro que tem como premissa ser um substituto ou uma alternativa ao financiamento. Então vamos supor que lá na década de 60, né, você e mais 99 pessoas queriam comprar um produto de 100 mil reais. Então cada uma dessas pessoas pagaria todos os meses R$ 1.000 e como são 100 pessoas dentro desse grupo, nós teríamos aí 100 mil reais todos os meses. Uma vez por mês, esse grupo sortearia uma pessoa que pegaria esses 100 mil reais, compraria o produto e aí no outro mês renovaríamos, né, esse caixa desse grupo e assim sucessivamente até que as 100 pessoas comprassem esse produto de 100 mil reais. Só que existe um problema nisso tudo. Se você é o primeiro a ser sorteado, você se deu muito bem, porque você pagou R$ 1.000 e levou os 100 mil reais no mesmo mês. Agora, se você foi o último a ser sorteado, você teve que pagar tudo isso, né? E aí você recebeu lá no final o valor que você se comprometeu a juntar. Então não seria uma excelente ideia se você fosse o último a ser sorteado. Só que imagina, como é que você vai saber se você vai ser o primeiro ou se você vai ser o último sorteado? Bom, aqui a gente já chega no primeiro ponto negativo do consórcio, que é o fator sorte. Não tem como você saber se você vai ser sorteado em primeiro lugar, né? Ou se você vai ser o último do grupo a ser sorteado. E também é importante lembrar que ninguém no mundo, no Brasil, principalmente você, ninguém trabalha de graça. Então existem algumas taxas, alguns custos que você vai ver no consórcio. É claro que o consórcio ele não tem juros, ele tem apenas taxas. Então a gente costuma dizer que o consórcio ele é um crédito a juros simples. Mas existem algumas taxas que vão fazer total diferença quando você vai contratar o seu consórcio. A primeira delas é a taxa de administração, que é quando você vai pagar para a administradora ou para o banco fazer todo o processo burocrático daquele consórcio. Emissão de boletos, exigir pagamentos, fazer o caixa desse fundo, fazer os sorteios, fazer os lances, então tudo isso exige que uma pessoa esteja trabalhando por trás. Então as taxas de administração elas servem para remunerar a administradora e as pessoas que estão trabalhando. Muitos consórcios ainda têm seguros embutidos, principalmente o seguro prestamista, que ele vai cobrir essa parcela dessa pessoa que entrou no consórcio em caso de falecimento, por exemplo. Então, caso um dos participantes do consórcio tenha problemas, esses seguros cobrem as despesas desse consórcio para que o grupo continue andando normalmente. O terceiro aspecto que você precisa ficar ciente é o fundo de reserva, que é uma parte da sua parcela que você vai pagar todos os meses, que vai para um cofrinho, né, um caixa desse grupo,
Caso aí alguma pessoa comece a não pagar, né, tenha uma alta da inadimplência, caso não consiga cobrir todas as vagas desse grupo de consórcio, esse fundo de reserva vai entrar com esse dinheiro que os próprios participantes fazem. Esse fundo de reserva, ele fica investido, né, pela própria administradora, geralmente em títulos públicos que performam aí 100% do CDI. Então, esses três custos fazem com que o consórcio valha a pena ou faz com que ele não valha a pena. Existe mais um custo embutido dentro desses consórcios que eu já vou chegar para falar para você. Geralmente, taxas de administração ficam de 17% a 25%. Já tem grupos com menos que isso, grupos com mais que isso, vai depender de cada caso. Seguros geralmente dão aí um custo de 100, 200 reais na parcela, dependendo do valor do crédito que você pega. E o fundo de reserva geralmente é de 2 a 5%, muito mais próximo de 2 do que 5% em geral. E como eu falei, você tem ali, você e mais 99 pessoas nesse grupo, você não sabe se você vai ser sorteado no primeiro mês ou no último. Só que esse fator sorteio, ele é um fator obrigatório. Todo grupo de consórcio tem que sortear pelo menos uma pessoa todos os meses. O Banco Central, ele faz essa regulamentação e você pode daqui a pouco denunciar se você participa de um grupo que não está sorteando pessoas. Mas o sorteio não é a única forma de você ser contemplado na carta de consórcio. Existem outras formas que eu vou colocar aí na tela para você. A primeira delas é por lance livre, que é você pegar um dinheiro que você tem na sua conta, inclusive podendo ser até o FGTS, se você seguir as regras do fundo de garantia, né? E você pega os recursos que você tem e usa para contemplar essa carta. Todos os meses o maior lance, né, livre em recursos próprios nesse grupo de consórcio vai ser contemplado, vai receber o crédito. A segunda forma é através de lance embutido, que é quando você pega uma parte do valor da sua carta e coloca como lance todos os meses. Então suponha que você tem uma carta de imóvel de R$1 milhão, mas você não tem dinheiro para dar lance. Nesse caso, você contrata uma carta de R$1.300.000 e usa R$300 mil como lance. Se você for contemplado, você vai levar uma carta de crédito de R$1 milhão, mas você vai pagar uma parcela referente a R$1.300.000. Então você pega dinheiro emprestado da administradora para dar lance todos os meses. A terceira forma é através do lance fixo. Algumas administradoras separam os participantes desse grupo por categorias. Tem o grupo que é todo mundo participando, então todos que fazem parte do consórcio participam do sorteio, mas no lance fixo, a seguradora vai sortear somente entre aqueles que deram um lance, seja com lance embutido, seja com recurso próprio, seja usando os dois, acima de um determinado patamar, geralmente 40%. Então vamos supor que você tem uma carta de consórcio de R$1 milhão, você tem 30% de lance embutido e você decidiu pegar mais R$100 mil das suas economias e dar de lance nesse grupo. Nesse caso, você fez um lance de 40%, sendo 30% de embutido e 10% de recurso próprio. Você já entra na categoria de lance fixo, você deu um lance total de 40%. Aí a administradora vai fazer o quê? Vai sortear uma pessoa e vai sortear também uma pessoa dentro, somente daquelas pessoas que deram um lance de 40% ou mais. Isso vai aumentar a sua chance de contemplação e é muito importante que você entenda que nem todos os grupos têm o lance fixo, nem todos os grupos têm todas as modalidades de contemplação, então você pode buscar grupos que são grupos mais raiz, como a gente chama, né? Grupos onde você contrata a carta e espera sorteio, assim como tem grupos mais avançados, grupos mais detalhistas, onde você tem mais formas de você contemplar. Por isso que é importante você entender exatamente como que funciona o grupo que você vai entrar. Então vamos pegar o exemplo de uma cliente aqui da consultoria que fechou um consórcio que fez muito sentido para ela. Essa cliente quer comprar um imóvel especificamente para investimento. Então ela quer comprar um imóvel para alugar, porque faz parte do perfil dela de investimento ter um imóvel para aluguel. Não é uma discussão se faz sentido ou não ter esse tipo de investimento. A cliente acredita nisso, sabe como faz isso, já faz isso há algum tempo, então para ela fez algum sentido. Como ela quer alugar um imóvel, ela tem R$200 mil de FGTS, tem também um patrimônio financeiro investido em corretora e banco, e ela segue todas as regras do fundo de garantia. Então ela pode sim usar o FGTS nesse consórcio. No mês que vem, ela ainda vai dar um lance de R$40 mil e ela pegou uma carta de R$400 mil. Então, no próximo mês, ela vai dar um lance de 60%. Pelos dados do grupo que ela participa, é bastante provável que ela contemple essa carta de consórcio com um lance de 60%. Mas, de novo, isso fez parte de um estudo que nós fizemos aqui na consultoria, não só de um consórcio que saia mais barato que o financiamento, como também para um imóvel que vai ter um bom aluguel, assim como um consórcio que vai ter um custo efetivo total, ou seja, uma taxa de juros, entre aspas, mais barata do que o financiamento. No caso dessa cliente, ela já tem uma idade um pouco mais avançada, então o financiamento já ficaria muito mais caro para ela também,
também o consórcio acabou entrando como uma excelente via. Só que imagina agora que ela não tem FGTS e ela não tem 40 mil reais para dar de lance. Será que valeria a pena para ela fazer um consórcio? Será que valeria a pena para ela contratar uma carta de consórcio e ficar pagando isso aqui por 18 anos sem saber quando vai ser sorteada? A resposta é não. Então, se você quer fazer um consórcio somente para ser sorteado, saiba que não faz sentido você fazer isso, porque o valor que você vai pagar vai ser sempre maior do que o valor que você vai receber, mesmo com as correções pela inflação, que é o próximo tópico do nosso vídeo. Então, se você quer contratar um consórcio sem ter dinheiro para dar de lance, saiba que não faz sentido para você. Porque, como eu mencionei no caso dessa cliente, além dela ficar pagando todos esses 18 anos esse consórcio de 400 mil reais, ela ainda teria um problema adicional, que é o reajuste. Concorda comigo que desse grupo de 100 pessoas que nós construímos, a primeira pessoa contemplada comprou um produto por 100 mil reais que ela ganhou. Mas daqui 10, 15 anos, esse produto já não vai mais valer 100 mil reais. Ele vai estar custando 100, 150, 200 mil reais, enfim, ele vai ter um valor maior do que 100 mil reais. Então, todos os anos, os consórcios eles reajustam o valor da carta que você contratou, assim como o valor da parcela. Então, todos os anos aumenta esse valor que você vai ter que pagar de parcela mensal aí para essa administradora. Isso é importante que você também entenda que acontece em todas as administradoras. Não existem administradoras que não corrigem a carta e a parcela por algum índice. O índice mais comum para as cartas de consórcio de imóveis é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Ele mede o custo médio para você construir alguma coisa, né? Através da construção civil. Quando a gente fala de automóveis e motos, a parcela geralmente reajusta pelo IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação no Brasil. Essas são as regras gerais, mas também tem grupos que reajustam pelo INPC, que é a inflação de pessoas que ganham até 5 salários mínimos, assim como tem grupos que são reajustes pré-fixados em 3 ou 5% ao ano. Aí são grupos um pouco mais específicos, geralmente grupos mais recentes aí lançados a partir de outubro do ano passado, em algumas administradoras. Bancos geralmente têm esses grupos já mais antigos. Mas você precisa entender que no consórcio você contrata uma dívida que tem um custo menor, mas que as parcelas sobem ao longo dos anos. Então, como você vai fazer, por exemplo, um financiamento de casa, você tem aquela parcela que é estável, né? E aí você já conhece provavelmente a estratégia da amortização, ou você tem uma parcela que é decrescente através da tabela SAC, que é o Sistema de Amortização Constante. Então, no financiamento, ou você vai ter uma parcela constante ou uma parcela em queda. No consórcio, a sua parcela ela sempre vai subir ao longo do tempo. Você precisa colocar isso em consideração quando você vai fazer um planejamento financeiro para contratar a carta de consórcio. Então, só para você ter uma noção de como que funciona esse reajuste, eu vou colocar na tela para você os dados do INCC e os dados do IPCA nos últimos anos. Você vê que, por exemplo, em 2021, a gente teve um reajuste muito forte no valor das cartas e também no valor das parcelas. Já em 2025, nós tivemos um INCC de 6,10% e um IPCA de 4,26%, que é o último dado aí do IPCA que nós tivemos no mês de dezembro de 2025. Então, você vê que tem aí um reajuste de 6 a 4,5% aí, dependendo do indicador que você vai usar na sua carta de consórcio. Você tem que estar ciente, como eu mencionei no gráfico, que em alguns momentos a gente vai ter um repique de inflação muito alto. Então, se você está contratando uma carta de consórcio e está com o orçamento apertado, isso pode te gerar problemas muito mais graves lá na frente. Agora, se você está contratando um consórcio como uma parte do seu investimento mensal, você tem muito mais chances de sucesso em contemplar essa carta de uma forma mais rápida. Então, até aqui, só resumindo para você, a gente viu como funciona o consórcio, quais os custos de ter um consórcio, as formas de você contemplar o consórcio e também os reajustes das parcelas, que, falando especificamente do reajuste, são as partes mais importantes e as partes que os consultores dão menos importância, né? Os vendedores de consórcio provavelmente eles nem falam muito sobre isso. Então você já tem um panorama geral de como que funciona o consórcio. Mas tem um ponto que, assim, sempre surge nas conversas, sempre surge nos papos que eu tenho sobre consórcio, que é a comparação com o financiamento. Será que o consórcio vale mais a pena que o financiamento? Ou será que o financiamento ainda é mais palatável para as pessoas? A gente sabe que em termos comerciais, em termos de venda, o financiamento ele é muito mais... A gente consegue entender muito mais ele. É muito mais acessível. Para a gente é muito mais normal ter um financiamento do que ter um consórcio. Mas nem sempre vale a pena você ter o financiamento. Em termos de economia, o consórcio de carro sempre vai ser mais barato que o financiamento. Até hoje eu nunca vi um consórcio automotivo que saia mais caro do que o financiamento. Então, 99% das vezes, não vou generalizar, o consórcio de carro sai mais barato. Agora, quando o assunto é imóvel, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem consórcios que saem realmente muito mais baratos do que o financiamento, e tem consórcios que saem muito mais caros que um financiamento. Então você precisa entender como que vai ficar a sua dinâmica. Para a gente calcular isso, eu vou entrar aqui na tela do meu computador, vou mostrar para você uma calculadora que nós consultores temos através do Hub da XP, que vai nos entregar exatamente o cálculo que você precisa ter para saber se o consórcio faz sentido ou não. Então eu vou trazer aqui alguns dados reais de alguns grupos e vou colocar um valor de crédito de 500 mil reais. Vamos falar aqui especificamente da parte de imóvel, tá?
Então, eu coloquei um crédito de R$ 500.000. Eu tenho um grupo hoje que tem prazo de 221 meses, ele tem 20% de taxa de administração, 3% de taxa de reserva. Supondo que você queira fazer um lance embutido de 30% e dar de recurso próprio 30% também, ou seja, R$ 150.000, no 12º mês de contemplação, você pode pegar esse grupo que ele reajusta pré-fixado a 3%, com um custo anual de 8,04. Para você ter um pouco de noção, você compraria esse imóvel como se fosse um financiamento de 8,04% ao ano. Hoje os financiamentos, em média, estão na casa ali de 12% e 11%. Se você comprar pelo Minha Casa Minha Vida, 10%. Então, esse consórcio ele faria muito sentido, principalmente porque ele tem um prazo muito longo e porque ele tem um índice de correção de 3% pré-fixado. Então, ele é um grupo muito bom, tá? Esse grupo, só a título de curiosidade, ele é um grupo do Itaú. Agora, quando a gente pega, por exemplo, um grupo da CNP, da própria XP, por exemplo, que tem uma estrutura de lance embutido de 50%, e para contemplar você precisaria dar apenas de recurso próprio 10%, colocaria aí um ano de você pagando até contemplar, e eu vou colocar aqui, esse grupo ele reajusta especificamente pelo INCC, vou colocar o INCC de 5%, que é um valor médio tranquilo, tá? Se você analisar, vai dar um custo de 10,45%. Já não fica mais tão atrativo assim em relação ao financiamento. Qual que seria o ponto positivo dessa estrutura? Se você quer comprar um imóvel pronto de R$ 500.000, você vai descapitalizar, ou seja, você vai resgatar da sua conta bancária apenas 10%, R$ 50.000. Hoje, se você quiser comprar um imóvel pronto através de financiamento, geralmente o banco vai te pedir de 30% a 40% do valor de entrada. Então você teria uma dívida parecida com a dívida de um financiamento, mas você teria uma descapitalização um pouco maior. Agora, eu também tenho grupos nessa exata mesma estrutura, de 20% de administração em 3% de fundo de reserva, que corrige pelo INCC, mas que tem um prazo de 180 meses. Se a gente calcular o custo efetivo total, já deu 11,78%. Então, se você consegue comprar, por exemplo, um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida ou por financiamento, você já vai ter um consórcio que não faz sentido para você. Então, é importante que você entenda as diferenças de cada consórcio, que você realmente calcule o custo efetivo total dessa operação, porque se der muito parecido com o financiamento vai fazer muito mais sentido, porque no financiamento você consegue amortizar e aí você vai reduzir, e no financiamento você tem uma parcela que é estável ou uma parcela decrescente ao longo dos anos. De novo, no consórcio a parcela sempre vai aumentar. Então, se o custo efetivo total de uma operação de um consórcio é igual ao custo efetivo total de um financiamento, o financiamento faz mais sentido. Agora, se o consórcio sai muito mais barato do que o financiamento, aí sim é que vale a pena você estudar a maturidade do grupo, como que funciona o grupo desse consórcio, e aí sim você contar com o apoio de um consultor que faça um bom consórcio para você. Então entenda que o consórcio ele faz sentido quando ele é mais barato do que o financiamento e quando as parcelas crescentes não vão prejudicar o seu orçamento pessoal. Agora, se uma parcela crescente vai atrapalhar você lá no futuro, já começa a não fazer tanto sentido assim o consórcio. Sobre o cenário de 2026, precisamos também conversar sobre 4 tópicos aqui que eu analisei, que eu acredito que fazem com que o financiamento esteja ganhando muito mais maturidade e muito mais força em relação ao consórcio. A queda na taxa de juros prevista para esse ano faz com que as taxas de financiamento caiam ao longo do próximo ano. Isso quer dizer que o financiamento vai ficar muito mais barato? Não, ele deve cair de 12%, 11% para algo em torno de 10%, 11%. Mas, ainda assim, é um financiamento mais barato. Quando a gente fala da estrutura do Minha Casa Minha Vida, ele vem abrangendo cada vez mais pessoas. Então, pessoas com renda familiar de até R$ 12.000 agora conseguem comprar casa pelo programa Minha Casa Minha Vida. Antigamente era até R$ 8.000. Então, essa flexibilização, ela é interessante principalmente para pessoas que têm famílias com rendas mais altas. Outro ponto importante é que a Caixa agora também flexibilizou as regras de financiamento pelo banco. E tem pessoas que já conseguem ter 2 financiamentos na mesma instituição. Então, isso também é um ponto que joga muito a favor dos financiamentos. E principalmente a gente tem expectativas de que nós tenhamos ainda um INCC muito alto, porque a matéria-prima, as matérias de construção, o ferro, né, e cimento, etc., tem apresentado uma valorização, né, uma inflação muito mais elevada. Então, isso faz com que os consórcios ganhem um pouco menos de tração nesses próximos anos. Mas, de novo, se você achar um consórcio de custo efetivo total de 9, 8 ou 6% ao ano, você deve fechar esse consórcio porque vai fazer muito mais sentido. Se você quer comprar um carro, um automóvel, veículos pesados, caminhões, etc., geralmente o consórcio vai fazer muito mais sentido também. Então é importante que você calcule tudo isso e tenha essa estrutura de consórcio fechada para você. Entendendo os prós e contras de cada categoria. O consórcio ele não tem juros, mas ele tem taxas e reajustes e isso precisa entrar no seu cálculo. Consórcio de automóvel geralmente sai mais barato do que o financiamento de automóvel,
e o consórcio de imóvel pode sair mais barato que o financiamento. Um outro ponto positivo é que o consórcio ele vai te entregar ali algumas outras vantagens, como, por exemplo, usar parte do valor da carta para reformas, para abater do saldo devedor, e isso tudo vai depender da carta que você vai contemplar e de como você vai usar essa carta. De pontos negativos é que o consórcio sempre tem uma parcela que aumenta ao longo do tempo, através do indicador que está no seu grupo, e também você tem a incerteza, você não sabe quando que você vai poder usar essa carta de consórcio. Quando a gente fala de financiamento, você pode usar o bem financiado já no mesmo dia que você fecha o contrato. Então, quando você financia um carro, financia uma casa, você tem acesso imediato àquele bem. O ponto negativo é que às vezes o financiamento costuma sair caro, ele tem prazos também muito maiores do que um consórcio geralmente, então tem financiamentos de 420 meses, mas aí você já conhece as estratégias de amortização, não acho que vale a pena me aprofundar nisso nesse vídeo. Então, comparando, é importante que você entenda o imediato, né, se você quer usar o bem de forma imediata, e também como que vai funcionar o seu fluxo de pagamento lá na frente. Um outro ponto importante é que nos financiamentos geralmente existem exigências de entrada, quando a gente fala de financiamento de imóvel, que são maiores que a descapitalização que você teria no consórcio, isso também precisa entrar na sua conta. Logo, tudo precisa ser analisado, tudo precisa ser calculado, tudo precisa ser mensurado e, principalmente, você não pode tratar o consórcio como algo fora do seu planejamento financeiro. Então, por exemplo, você não pode contratar um consórcio para começar a investir. Não é para isso que ele funciona. Agora, se você tem dinheiro nas suas finanças guardado no banco, por exemplo, e você quer usar isso para contemplar uma carta de consórcio, você precisa fazer essa comunicação. O consórcio ele faz parte de uma vida financeira completa, ele faz parte de um bom planejamento financeiro. Nunca é uma coisa separada. E principalmente, respondendo a pergunta, será que consórcio é investimento? A resposta é não. Consórcio é dívida. Então, não compare consórcio com investimento. Jamais. Não é a mesma coisa. No consórcio, o valor que você paga vai ser sempre maior do que o valor que você retira. É exatamente da mesma forma que o financiamento. Ninguém financia uma casa e paga menos por financiamento, sempre mais. Então, não existe comparação entre consórcio e investimento. É importante que você entenda isso. Então, em vez de fazer um consórcio, eu prefiro investir. É uma comparação errada, porque são momentos financeiros diferentes e é um planejamento financeiro diferente. E por que eu estou falando tudo isso, prós e contras? Porque a minha função aqui não é vender cota de consórcio para você. A minha função aqui é te entregar um bom planejamento financeiro. Se você quer comprar uma casa, você tenha o consórcio como uma alternativa para isso. Se você quer comprar um automóvel, quer trocar de carro, você tem no consórcio uma alternativa para isso. Mas nem sempre vai fazer sentido para o seu caso. Às vezes faz todo sentido matemático, mas a pessoa não quer ter uma parcela que cresce. Aí o consórcio também já não vai fazer sentido. Entende? Então percebe que é muito personalizado e é por isso que é importante eu te entregar esse recado. Porque o consórcio ele é um produto financeiro que tem pontos positivos, tem pontos negativos, assim como qualquer outro investimento ou produto financeiro. Importante ressaltar que se você quer que eu analise o seu consórcio ou quer saber se o consórcio faz sentido para o seu objetivo específico, eu vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela para você falar diretamente comigo numa reunião gratuita, onde eu vou analisar suas finanças e entender como que você pode chegar no seu objetivo. Se você não me conhece, eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou o criador do método OFP, que são as organizações financeiras com propósito, onde você organiza suas finanças para chegar nos seus objetivos, seja de uma viagem, uma casa nova, um carro novo, enfim, o que você quiser. E antes da gente finalizar, eu quero dar uma leve falada sobre as administradoras, porque existe diferença entre administradoras, tá? Eu confesso que eu vi pouquíssima gente falar sobre isso na internet. Então, por exemplo, na MAF, você tem o MCA, que é a contemplação antecipada, né? Então, você paga, por exemplo, o MCA para comprar um carro, no quarto mês ele já te entrega a carta contemplada por contrato, né? Então, isso é um consórcio que, às vezes, é interessante, mas ele é um pouco mais caro. Na Rodobens você tem o pontual, que ele vai contemplar você assim que você pagar 20% da carta que você contratou. Então também é muito interessante. Na XP você tem cartas de consórcio de imóveis com 50% de lance embutido. Geralmente é 30%. Então é mais um ponto que você pode usar a seu favor. Né? Então, cada administradora tem uma estrutura específica, conversa com um tipo específico de investidor. É por isso que você sempre precisa cotar consórcio em mais de uma administradora. E aqui na consultoria a gente tem parceria com mais de 20 administradoras. Então, sempre que um cliente chega e fala, Pedro, eu quero ver se um consórcio de X valor para o meu imóvel faz sentido para mim. Eu vou lá e eu vou simular nas 20 administradoras e pegar aquelas 2, 3 propostas que mais fazem sentido para o seu caso. Então, a independência é muito importante. Se você não vai fazer através de uma consultoria que tem acesso a várias administradoras, é importante que você fale com vários vendedores de consórcio e analise da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para esse vídeo chegar para mais pessoas. E eu espero você no próximo vídeo do canal.